espada ficava sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com febre da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador não julgar vingas do nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. 12. E havendo aberto o sexto selo, porém entrou um grande tremor em terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 14. E o céu retirou-se como um livro, e esfriaram, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. 16. E diziam ao monte e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Todos juntos, 17 no 3. 1, 2, 3. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Amém. Podeis tomar os nossos assentos. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos já no capítulo de número 6 do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Percorremos aí cerca de um terço do livro já. Estava falando semana passada, afinal nós teremos lido o livro inteiro aqui na igreja. Glória a Deus. E nós, cabe aqui recapitularmos que nós vemos que no princípio do livro do Apocalipse, Cristo é revelado em sua glória. Nós vemos o Senhor sendo revelado ali já glorificado, como aquele que passeia no meio das igrejas, né, ou da igreja. É aquele que, e nós vemos que, decorrendo a sua revelação, ele vai mostrar a igreja como ela é aos seus olhos, não como ela é, não como nós pensamos que ela é, mas como ela realmente é aos olhos do Senhor Jesus. Nós vemos no capítulo 4, o apóstolo João, após ter tido as revelações acerca da igreja, ele tem aquela grande e maravilhosa revelação da porta do céu aberta. Então ele recebe o convite do anjo, que o convida a entrar, e ele chega lá e contempla toda a grandeza do céu. Glória a Deus. Toda a grandeza do céu em torno do grande Deus. Aleluia. Nós vemos que ele vê ali na mão direita de Deus um livro escrito por dentro e por fora. O livro, irmãos, ele era tão chamativo que João traz essa descrição. Ó, eu vi à destra, na mão direita de Deus, um livro, daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Porém, esse livro estava selado, lacrado, trancado, e não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir esse livro. Até que, por a voz de um dos anciões ali, consola João, que estava desesperado por não haver ninguém digno de abrir aquele livro, e ele faz aquela grande e maravilhosa afirmação: ainda há um, eis o Cordeiro, aleluia, o leão da tribo de Judá, que venceu para vencer. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, no capítulo 6, esses selos sendo desatados.
não sei se você notou na leitura aí, que são detalhados selo a selo. O livro começa a ser aberto ali um por um, num total de 7 selos. O capítulo 6 ele vai revelar a abertura de 6 selos. O 7º selo vai ficar lá para o capítulo de número 8. E nós vamos ver, irmãos, que cada selo que vai sendo aberto são revelados grandes eventos que acontecerão na terra. Grandes coisas ali, grandes abalos que ocorrerão na terra. A nossa visão, irmãos, a nossa interpretação aqui da Assembleia de Deus, e a minha no particular também, é que esses eventos serão futuros, pelo menos aqui do capítulo 6 em diante. Alguns intérpretes, algumas pessoas interpretam esses selos sendo abertos como que tivessem sido abertos no decorrer da história. Então, para alguns intérpretes, esses cavalos, esses cavaleiros estão soltos por aí. Mas a nossa visão, que é a visão mais futurista, é uma visão de que esses acontecimentos serão futuros, a nós ainda não aconteceu. Então é algo que irá acontecer. Pode ser que alguns dos irmãos tenham alguma interpretação diferente. É complicado, irmãos, a gente fazer qualquer tipo de afirmação quanto àquilo que acontecerá. Por isso não tem como a gente, você está errado, eu estou errado, aquilo. Mas talvez a visão mais cabível, mais plausível é que esses eventos serão futuros, acontecerão ainda. E esses acontecimentos, irmãos, são aterradores, assustadores, são terríveis. Talvez nós fizemos uma leitura um pouco rápida e você não conseguiu notar aí o teor dessa revelação. São coisas terríveis, irmãos, que irá acontecer com a terra e com os seus habitantes. São pontos, irmãos, que não dá muito prazer para nós em falar. Por quê? Porque a ira de Deus, o castigo de Deus sendo derramado. Irmãos, hoje nós vivemos ainda no momento de misericórdia, de graça. Mas haverá um tempo, irmãos, que hoje, Deus não se ire, não trate justiça nos nossos dias. Sim, Ele é justo, Ele aplica a justiça. Engana-se aquele que acha que Deus vai deixar o juízo só para o final. Não. Nós temos a convicção de que Deus, irmãos, ainda nos nossos dias, Ele aplica a justiça. Por isso nós andamos em temor a Ele. Não só por medo do seu castigo, mas principalmente por amor a Ele. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que a ira de Deus que nós testemunhamos hoje ainda é mesclada com misericórdia. A ira de Deus que nós vemos hoje ainda é misturada com a graça. Mas nós lemos aqui, irmãos, nesse texto, a partir desse texto, que chegará um momento, em determinado ponto, que a ira de Deus, irmãos, vai ser derramada sem graça e sem misericórdia. Vai ser só o peso da mão de Deus ali sendo derramado, o juízo de Deus. E isso, irmãos, mas eu preciso saber disso, irmãos, nós precisamos saber disso. Isso é importante para nós. Ainda que eu tenha a esperança que nós não passaremos por isso, irmãos. Você tem a certeza que Deus vai te levar, vai te poupar de todo esse sofrimento, irmãos? Eu tenho essa convicção. Conserve isso contigo. Conserve isso contigo, de que você será poupado da ira de Deus. Glória a Deus. Porque essa ira, irmãos, não é destinada à igreja, aos filhos de Deus, mas aos ímpios, ao diabo e a todos aqueles que infelizmente rejeitarem a Cristo. Aqui nós vemos um ponto importante, irmãos, da livre escolha que nós temos. Nosso ponto de vista é que ninguém nasce predestinado à salvação, bem como ninguém nasce predestinado à perdição. Então nós temos a escolha, a opção de escolher ou Deus, ou o amor e a misericórdia, a graça de Deus, ou o juízo de Deus. Moisés tem um texto, se não me engano, no capítulo 31 de Deuteronômio, aquilo ali, irmãos, é revelador para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele vira para o povo e fala, eis que ponho 2 caminhos diante de vocês, o caminho da vida e o caminho da morte. Entre pelo caminho da vida e viva, seja abençoado, ali aproveite tudo aquilo que você pode usufruir,
escolha o caminho da morte e morra, e sofra. Então nós temos essa opção, nós temos essa opção. Ninguém aqui nessa noite está aqui obrigado, todos nós estamos aqui voluntariamente para escolhermos essa opção. E nós vamos notar aqui, irmãos, que a partir do primeiro versículo começam-se a serem abertos esses selos. O primeiro versículo diz o seguinte: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com uma grande voz de trovão: vem, e veio. E a primeira visão, irmãos, é de um cavalo de cor branca. E a descrição é de que o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada a coroa e saiu vitorioso para vencer. Existem 2 interpretações quanto a esse texto, irmãos. Eu tenho a minha, eu vou expor a minha aqui, mas alguns intérpretes, irmãos, alguns optam por colocarem esse cavaleiro como sendo o próprio Jesus. Mas nós vamos vai ser um pouco difícil explicar a escatologia agora para vocês, irmãos, resumidamente, fica um pouco difícil de compreender. Mas dentro da visão escatológica não se encaixa Jesus vindo antes dos castigos, né? Claro que ele vem para a igreja, mas para o mundo não. Então, dentro da própria Assembleia de Deus, a visão que nós temos é que essa é a representação do anticristo. Esse primeiro cavaleiro que vem ali com vestes brancas, tendo a oportunidade de ter uma vitória, porém uma vitória temporária, é uma representação do anticristo. Então essa é a nossa opção. Se houver alguém aqui que interprete de forma errada, irmãos, não vou condenar, porque é um pouco complicado de se entender, mas essa também é a minha visão. A minha visão é de que essa representação é a do próprio anticristo. Quem é o anticristo, irmãos? Nós ouvimos desde de que nós nos convertemos falar do anticristo, mas quem é essa pessoa, irmãos? Irmãos, o anticristo é uma figura, é um homem que aparecerá depois do arrebatamento da igreja. E esse homem, irmãos, ele terá, ele será tão poderoso na terra, ao ponto de dominar, de unificar todas as nações, de unificar. A influência política dele será tão grande, irmãos, que ele terá a capacidade de unificar até mesmo as moedas. Então haverá uma única moeda, ele terá um poder dominador muito grande, unificador muito grande. E o apóstolo Paulo o denomina de o homem da iniquidade, ou o iníquo. O apóstolo João vai descrever o anticristo no capítulo 3 do livro do Apocalipse como a besta que emergiu do mar. Então nós vemos que será um ser que terá uma ascensão muito grande, e a sua ascensão se dará após o arrebatamento da igreja. Essa pelo menos é a visão que dentro da teologia é denominada pré-tribulacionista. Mas não vou complicar muito aqui, não, senão a gente foge do fio da meada, fica um pouco difícil de compreender. Mas esse é o anticristo, irmãos. É um homem que dominará sobre a terra, ele terá muita autoridade. E essa característica de ser alguém que venceu, alguém por quê? Porque ele trará uma falsa paz. Porque após o arrebatamento da igreja, irmãos, se iniciará um período que a Bíblia denomina de grande tribulação. Só que a grande tribulação, irmãos, ela terá um período, a metade do seu período, 3 anos, ela terá a duração de 7 anos. A grande tribulação durará 7 anos. Porém, os seus primeiros 3 anos e meio, que é a metade, será um período de falsa paz, onde aparentemente a terra será um paraíso. Então, e o anticristo será o promotor dessa falsa paz. Então ele vai ser cercado por todas as pessoas. Os homens o admirarão, o cercarão, ali ficarão iludidos com aquele homem. Lembrando que a igreja nesse período já terá sido arrebatada, levada. O período de grande tribulação para a terra é o período que também é denominado simultaneamente de bodas do Cordeiro, ou seja, é o momento em que a igreja estará com Cristo. Sabia que a igreja passará também por julgamento? Nós, como igreja, passaremos pelo julgamento, mas esse julgamento não será julgamento de condenação, mas de galardão. Então, enquanto na terra, após o arrebatamento, se inicia na terra uma grande tribulação, e no céu as bodas do Cordeiro.
Então é o momento ali em que a igreja será julgada, a igreja receberá o galardão, a igreja estará, o que a Bíblia denomina de, será o momento do casamento. Nós hoje somos noiva. Após o arrebatamento, irmãos, a igreja é descrita como a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Ou seja, será consumada a união entre Cristo e a igreja, entre nós e o nosso Senhor. Glória a Deus. Para nós, irmãos, igreja, será uma maravilha. Porém, aos que estiverem na terra, será muito complicado, porque nos primeiros 3 anos e meio eles serão enganados. Então, aqui nós vemos, essa é a primeira, é a descrição do cavaleiro branco, do cavalo branco. São os primeiros 3 anos e meio de paz, de tranquilidade, de aparente paraíso na terra. Porém, agora nós vemos, irmãos, que a partir desses 3 anos e meio haverá um período de sofrimento, de dor, que é aqui nós lemos aqui na sequência, versículo 3, que é o momento em que será aberto o terceiro selo. Versículo 3: o segundo selo, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aqui nós vemos o segundo cavaleiro sendo, entre aspas, solto. E esse cavaleiro, o seu cavalo, a cor era de cor vermelha. E nós vemos aqui que aquilo que ele traz é uma situação muito difícil, porque ele vai trazer a representação da guerra, da matança, de sangue sendo derramado. O poder ali, esse cavaleiro tinha a autoridade de terá a autoridade de tirar a paz da terra. Irmãos, hoje nós vemos que a vida está meio banalizada, não é verdade? Nós vemos hoje pessoas perdendo a vida por causa de um celular, às vezes por causa de R$2, pessoas matando uns aos outros só porque um olhou torto para o outro. Não é um momento difícil? Só que haverá um momento, irmãos, que a vida se tornará mais banal ainda, em que o sangue será derramado à toa. Por quê? Porque a paz será tirada da terra, os homens matarão uns aos outros por nada. Então será um momento de extrema tribulação. Por isso é chamado de grande tribulação. Quando a Bíblia fala grande tribulação, não é um exagero, é o que a Bíblia diz, muito pior ainda. Então chegará um momento, quando esse selo for aberto, esse cavaleiro sair, ele terá essa autoridade de tirar a paz da terra, a paz de dentro dos lares, das famílias, onde os homens, e o símbolo desse cavaleiro é a espada. Então a espada estará aí cortando a solta. Esse é só o segundo selo. Terceiro selo, versículos 6 e 7. Eu ouvi uma voz no meio versículo 5, melhor dizendo, desculpa. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por $1, 3 medidas de cevada por $1, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O primeiro cavaleiro simboliza a guerra, a espada, o sangue derramado. Esse segundo selo aberto, esse segundo cavaleiro, ele vai representar a fome. Hoje nós vemos situações terríveis de fome na terra. Nem todo mundo tem o que comer diariamente. Mas chegará um tempo, irmãos, em que a fome será grande. A escassez de alimento será muito grande. Não sei se algum dos irmãos aqui já passou fome. Eu nunca passei. Minha mãe já passou, mas eu, graças a Deus, minha mãe sempre fez. Mas aqueles que testemunham o que a fome produz ali, eles descrevem como algo terrível, irmãos. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias, e um senhor que estava na fila do Bom Prato, ele dizia que a fome é como se você estivesse sendo engolido por você mesmo, e você não consegue saciar porque não tem o que comer. Talvez o caso mais evidente que nós temos hoje
quem aqui já viu a situação na África hoje? Aquelas crianças que parecem esqueletos vivos ali, só pele e osso, literalmente. A gente vê ali situações em que o alimento deles são os biscoitos feitos de barro. Eles fazem o biscoito de barro, botam no fogo, ressecam, e aquele é o alimento deles. Porém, ali, hoje, é uma situação um pouco restrita àquele ambiente, àquela nação, aquelas nações, aquele continente africano, né? Alguns outros lugares também tem, até no Brasil tem, mas é algo mais restrito. Mas já imaginou toda a humanidade passando por fome? A fome, irmãos, leva o homem ao extremo. E esse cavaleiro, ele terá essa autoridade. Aqui nós vemos, irmãos, aquela situação. Sabe por que essa situação? Porque no período do anticristo só poderá comprar e vender aquele que tiver a tão famosa marca da besta. Os irmãos já ouviram falar da marca da besta? Com certeza, né? Então, naquele período, nesse período de grande tribulação, só poderá comprar ou vender aquele que tiver a marca da besta. Porém, ter a marca da besta significa negar Jesus. Aquele que aceitar a marca da besta perderá a salvação instantaneamente. E é o que acontece. Os irmãos têm acompanhado mais ou menos o que está acontecendo com a Venezuela nos tempos de hoje, nos dias de hoje, onde eu vi uma reportagem onde o rapaz foi trocar um bolo enorme de dinheiro, assim, ali tinha milhões no dinheiro, na moeda deles ali, para trocar por $1. E os mercados ali sem as prateleiras todas vazias. Então, essa situação da Venezuela, da África, apenas tipifica um período muito terrível que passará aquele que passar pela grande tribulação. Você vê que é uma situação séria, é uma coisa complicadíssima. Esse cavaleiro vai representar a fome e o empobrecimento da humanidade. Não se perca aí, esse é o segundo selo sendo aberto. Vamos para o terceiro. Glória a Deus. Esse foi o terceiro, né? Isso, é o quarto selo agora, que é os versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Notemos que no primeiro selo sendo aberto, no segundo selo sendo aberto, morre muita gente pela espada. No terceiro selo sendo aberto, muita gente morre de fome. E dos que sobrarem nesse quarto selo, será ao ser liberto, esse cavaleiro aqui, ele tem a autoridade de ceifar a vida de um quarto daqueles que restarem. E aí é uma junção de tudo. É como se o negócio fosse intensificando, a tribulação fosse ficando mais difícil, mais complicada. Primeiro com a guerra, depois com a fome, e agora vem a situação, uma união de todas as coisas, de espada, fome, pestes, bestas. Então a gente vê que o negócio é difícil, irmãos. Não sei se vocês assistiram o noticiário hoje. Hoje morreu o número, hoje bateu a marca de 1 milhão de mortes pelo coronavírus, que é a praga da atualidade, que é uma situação real. Só que aqui nós vemos, irmãos, que 1 milhão, claro que não minimizando as mortes que houver, nós perdemos pessoas conhecidas. Só que aqui nós estamos falando 1 milhão para 6 bilhões de habitantes, é um número, é uma porcentagem bem baixa. Mas aqui nós vamos notar, irmãos, que daqueles que sobrarem em vida, um quarto de toda a humanidade será exterminada. Então, irmãos, grande tribulação é uma grande tribulação. É um momento difícil, é um momento complicado. Talvez seja por isso, irmãos, que a gente preze bastante para que todos estejam alerta para o arrebatamento da igreja. Não é uma brincadeira, irmãos. Não, isso aqui não é um filme. Nós vemos
muitos, a Mariana estava até assistindo essa semana um filme denominado Apocalipse, né? É uma ficção, mas aqui nós estamos lendo, irmãos, situações que ocorrerão de verdade. Irmãos, são os desígnios de Deus, o futuro sendo revelado. Isso aqui é o futuro da humanidade, é o futuro daqueles que permanecerem na terra, daqueles que permanecerem após o arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, nós temos de levar muito a sério isso. Por isso nós temos de levar muito a sério quando se é mencionado, irmãos, vigiem, porque Cristo está para chegar, para buscar a sua igreja, porque essa é uma realidade, irmãos, e é para que você seja poupado desse grande sofrimento. Porque hoje nós temos essa possibilidade, irmãos, essa oportunidade de obedecer, de servir, de exercer a fé pela graça. Mas chegará um tempo em que a graça não estará mais na terra, não será mais derramada de forma abundante na terra, a misericórdia de Deus não mais haverá. Chegará um tempo em que o Espírito será arrancado da terra juntamente com a igreja. Hoje o Espírito está dentro de cada um de nós, ali pelejando, como se eu não me engano, acho que eu falei aqui no domingo, pelejando ali, batalhando dentro de nós, nos puxando para as coisas espirituais, combatendo a carne, segundo Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, se não me falha a memória. E o Espírito está tentando nos atrair para as coisas espirituais, para que nós permaneçamos firmes, ligados a Deus. Então, irmãos, estar firme hoje é ser poupado de tudo isso aqui que nós estamos escrevendo. E eu estou dando um relato resumido, irmãos. Vai muito além de tudo isso. É muito pior do que nós já vimos. É muito pior do que nós pensamos. Não que eu esteja tentando apelar pelo medo dos irmãos. Os irmãos têm que ter medo. Não é isso. Mas é a realidade do que acontecerá. É sério, irmãos. É sério. Eu até alguns tempos, a minha interpretação bíblica era que não haveria salvação na grande tribulação. Mas tem um texto, nos versículos 11 aqui, e no capítulo 7, versículo 10, olha o que está escrito: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao anjo, e a todos os que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Da onde vieram? Versículo 14, e eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, irmãos, a salvação pela graça é agora. Você poder confessar Cristo livremente é agora. Salvação na grande tribulação é só pela morte, irmãos. É só pelo viés do martírio. Só será salvo aquele que não ceder à besta, ao anticristo, ao falso profeta. E não ceder ao anticristo, ao falso profeta, ao próprio diabo na grande tribulação significa morte. Então aqueles que quiserem salvação após a grande tribulação, só pela morte, segundo esse texto. Nós vemos que os que estão, a descrição aqui de algumas pessoas, uma grande multidão que estava ao trono de Deus, eram as pessoas que tinham morrido na grande tribulação. Não é melhor a gente aproveitar a graça? Glória a Deus. Não é melhor a gente aproveitar essa liberdade que o Senhor nos dá de poder servi-lo livremente, de poder exercer a nossa fé tranquilamente, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade? Glória a Deus. A partir do versículo 9 é o quinto selo sendo aberto. E o quinto selo sendo aberto, irmãos, os 4 primeiros, as atenções são voltadas à terra. O quinto selo, a atenção é voltada novamente para o céu. E é interessante isso aqui, cada um que foi dado e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi exigido que repousasse ainda um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Esses aqui, irmãos, versículo, esse aqui
isso aqui é importante que vocês guardem. Esses, versículo 10 e 11, que é o quinto selo sendo aberto, são aquelas pessoas que estavam morrendo na grande tribulação. E isso aqui cabe a nós guardarmos, irmãos. A concepção de muitos hoje é de que aquele que morre, ele dorme e vai ressuscitar, vai despertar somente no dia do arrebatamento. Mas, irmãos, a Bíblia é bem clara ao dizer que aqueles que morrem permanecem conscientes, permanecem plena consciência no local que a Bíblia descreve como lugar intermediário, aguardando o arrebatamento, né? A ressurreição. E aqui nós vamos ver essas pessoas, eles eram aqueles que iam morrendo na grande tribulação. E é interessante que eles iam sendo acumulados ali em volta do trono de Deus, e eles olhavam para o Senhor e clamavam por justiça, viravam para o Senhor e pediam: Senhor, até quando o Senhor não nos fará justiça contra aqueles que fizeram tudo isso contra a gente? Não era um sentimento de vingança, irmãos, era um sentimento de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6 vai dizer que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus. Às vezes, a gente às vezes perde um pouco esse foco. A gente perde um pouco o foco do buscar, do querer a justiça. E o Senhor Jesus, ele vai dizer que aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. E essas pessoas ali, eles estavam todos cercados ali, clamando por isso. Senhor, nos justifique diante de tudo aquilo que pague ali a tudo aquilo que fizeram por nós. Até quando não pagarás com justiça aquilo que fizeram contra nós? Por quê? Porque eles tinham sido mortos pelos perseguidores do povo de Deus, da igreja. Glória a Deus. Aleluia. E agora, irmãos, é o sexto selo. Eu vou correr porque já é muito conteúdo para pouco tempo, irmãos. É muito conteúdo. E às vezes pode ser que fique até um pouco difícil de se entender. Mas vamos lá. O sexto selo, a partir do versículo de número 12. Aqui nesse momento, irmãos, é o momento que eu falei para vocês em que a porta da graça se fecha totalmente. Quem havia de ser salvo, se salvou. Quem havia de se render ao Senhor, se rendeu. Porém, a partir do sexto selo, esse sexto selo, ele introduz o juízo. Ele é descrito como o dia da ira do Cordeiro. Já imaginou? O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é demonstrado, ele é revelado como um ser pacífico, de paz. Ele é o príncipe da paz. Porém, aqueles que rejeitam a paz do príncipe da paz sofrerão com a ira do Cordeiro. Está aí no versículo número 16. E esse momento aqui, irmãos, é o momento em que o universo está sendo sacudido. E é uma coisa tão terrível, irmãos, que são abaladas todas as estruturas ali, os montes, as montanhas, as ilhas. Nós vamos ver que prestem bem atenção, o sol ele se torna negro, a lua se torna vermelha como sangue, as estrelas do céu elas caem. É representada até como uma árvore, quando ela recebe um vento forte ali e derruba os seus frutos. Assim será essa situação. Então as estrelas caem, o sol se torna negro, a lua vermelha como sangue. Então as bases do universo começam a se desintegrar. Isso é o que aguarda essa terra. 2 Pedro 3,10. Glória a Deus. Eu já vou encerrar só lendo esses textos. 2 Pedro 3,10 diz o seguinte: porque quem quer, glória a Deus, Senhor, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se disparão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Lucas capítulo 21.
Lucas 21, versículo 21 também. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio das cidades, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Mateus 24, 29. Para encerrar. Mateus 24, 29, melhor dizendo. Que diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Note que são as mesmas palavras, é a descrição do mesmo momento. Versículo 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse fato não é o arrebatamento já aconteceu, é o momento em que Jesus virá para aplicar juízo. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade. Aprendei por essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aqui já. Então notemos que tem diversas referências que descrevem esse momento de tribulação, que são momentos difíceis, terríveis. E como eu disse para vocês, né, aproveite enquanto a porta da graça está aberta, irmãos. Não que eu esteja apelando para o medo, torna a dizer, não é isso, mas é o que a Bíblia diz, é o que o texto nos ensina. Amém? Eu vou encerrar aqui hoje para não ultrapassar muito a questão do horário, tá bom? Mas fiquemos com essa palavra para a nossa meditação, à guisa de nosso conhecimento, porque eu tenho certeza que a gente não vai passar, irmãos. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. O Senhor Jesus promete lá na igreja de Filadélfia que pouparia a igreja do mal que sobreviria sobre a terra. Eu tenho certeza, irmãos, que quando tudo isso acontecer, nós estaremos em grande prazer e alegria juntamente com o nosso Senhor. Glória a Deus. Mas guarde a sua coroa, irmãos, para que ninguém tome. Guarde a oportunidade que o Senhor deu e pregue esse evangelho para o máximo de pessoas possível, porque a nossa maior preocupação, irmãos, às vezes não é nem tanto conosco, porque a gente tem convicção da nossa fé, mas às vezes é ver nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, vizinho negar Jesus. Então insista, irmãos, ore por essa alma, porque o castigo vai ser duro, irmãos. E isso aqui é um castigo da terra, não é nem citado ainda o castigo final. Amém? Glória a Deus. É difícil de falar sobre isso? É difícil, irmãos, mas tem que ser falado. Amém? Guarde essa palavra com vocês. A partir na terça-feira que vem a gente aborda o capítulo 7 e o último selo sendo aberto. A partir do último selo, depois terá uma sequência de 7 trombetas e venha para descobrir. Amém? Ou leia em casa.